Relato de sobrevivente após ônibus de torcedores capotar em trágico acidente. Um dos indivíduos que estava presente no ônibus que sofreu um capotamento na madrugada de hoje, envolvendo torcedores corintianos, compartilhou os momentos de angústia vividos a bordo do veículo. Lamentavelmente, o incidente resultou na perda de 7 vidas. A equipe de reportagem do UOL conseguiu uma entrevista com um cidadão paulista, que preferiu manter sua identidade em sigilo. Estávamos regressando de Belo Horizonte, transitando pela porção da Fernão Dias. Pouco antes de adentrarmos a rodovia, há um trecho de serra. Enquanto estávamos nesse ponto, o ônibus ganhou velocidade excessiva e o motorista não conseguiu acionar os freios, relatou o torcedor. A partir desse ponto, começaram as conversas alarmadas, com pessoas mencionando que os freios do ônibus haviam falhado. O pânico se espalhou, e muitos começaram a gritar desesperadamente. O motorista tentou reagir, gritando que os freios haviam de fato falhado. Contudo, um outro ônibus se aproximou de frente, o que levou o motorista a manobrar em direção ao barranco. Nesse momento, o veículo capotou cerca de 4 vezes, acrescentou o relato. Conforme informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros e pela concessionária Arteris, o ônibus transportava 43 pessoas, incluindo o motorista. Uma das sobreviventes, uma torcedora, relatou que o motorista sobreviveu e foi encaminhado ao hospital para tratamento de ferimentos. Entre os ocupantes do ônibus, alguns pertenciam à torcida organizada Gaviões da Fiel, enquanto outros eram associados a Coringão Shop. A viagem começou no Vale do Paraíba e teve como destino Belo Horizonte, onde o Corinthians jogou contra o Cruzeiro. O retorno para São Paulo ocorreu logo após o término da partida, que aconteceu no Estádio Mineirão às 21 horas e terminou em empate de 1-1. O acidente infelizmente ocorreu por volta das 3 horas deste domingo. Alguns amigos conseguiram contatar o resgate, e isso foi realmente providencial, uma vez que muitos estavam sem sinal de celular. O serviço de resgate chegou rapidamente e diversas pessoas já haviam conseguido sair do ônibus, porém muitos permaneciam presos nas ferragens. Sofri apenas pequenos arranhões e sinto dor no braço devido ao impacto. Assim como eu, alguns foram levados para o Hospital Regional de Betim. Aqueles em estado mais grave foram encaminhados para outras unidades, esclareceu o torcedor. Depoimento de sobrevivente descreve o momento do trágico acidente. Caio Augusto, de 26 anos, compartilhou que ouviu gritos de alarme antes do acidente. Ele concedeu uma entrevista à equipe de reportagem na unidade de pronto atendimento de Igarapé MG. Eu estava meio sonolento. Comecei a ouvir muitos gritos, as pessoas estavam visivelmente em pânico. O ônibus estava em alta velocidade. Logo em seguida, o motorista desviou em direção ao canteiro e foi nesse momento que o veículo capotou. Abri os olhos e agradeci a Deus por ainda estar vivo. Eu me arrastei para fora dos destroços do ônibus e saí. Este torcedor, que estava visitando o Mineirão pela primeira vez, escapou com ferimentos leves. Irregularidade do ônibus. A Agência Nacional de Transporte Terrestres, ANTT, declarou que o ônibus que transportava os torcedores do Corinthians estava operando em desacordo com a regulamentação, já que não estava autorizado a realizar viagens interestaduais. Tragicamente, o veículo capotou durante a madrugada, resultando na morte de 7 pessoas. A ANTT afirmou que o veículo pertencente à empresa CM Transportes não possuía registro nem autorização para a realização de transporte interestadual de passageiros. O incidente. Um ônibus que transportava torcedores do Corinthians capotou durante a madrugada deste domingo na Fernão Dias, próximo a Brumadinho, em Minas Gerais. O acidente ocorreu no quilômetro 525 da BR-381, em uma descida de serra. Infelizmente, pelo menos 7 indivíduos perderam a vida no local, enquanto 2 pessoas foram hospitalizadas em estado grave. Outras 27 foram levadas para hospitais na área. As equipes de resgate continuam a trabalhar na remoção dos últimos corpos. A pista no sentido São Paulo permanece interditada.
De acordo com informações dos bombeiros e da Arteris, o ônibus transportava um total de 43 pessoas, incluindo torcedores e o motorista. A Polícia Civil está conduzindo uma investigação para esclarecer as causas do acidente. Peritos já estiveram no local coletando provas para ajudar a elucidar as circunstâncias do incidente. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o posto médico legal de Betim. A Polícia Rodoviária Federal bloqueou parcialmente a rodovia enquanto as investigações prosseguem.